Integrantes do governo e do Supremo Tribunal Federal já estão considerando a possibilidade de Donald Trump aplicar novas sanções contra o Brasil e outras restrições a autoridades brasileiras após o julgamento de Jair Bolsonaro. Embora os integrantes desses poderes afirmem que não há possibilidade de o STF ceder à pressão dos Estados Unidos, a condenação do ex-presidente, que é dada como certa por muitos deles, vai elevar a tensão diplomática entre os países. Nos bastidores, ministros buscam contato com banqueiros e políticos para avaliar os efeitos práticos da Magnitsky e até tentaram convencê-los a negociar diretamente com os Estados Unidos sobre essas sanções, ideia que foi rejeitada pelos integrantes do setor econômico. Pelo menos essa informação foi divulgada pelo jornal O Globo. Além do julgamento de Bolsonaro, integrantes do governo temem que a decisão do ministro Flávio Dino sobre as ordens judiciais e executivas de outros países gere impacto na economia do país, principalmente com a saída de investidores estrangeiros. Começar essa com o Luiz Felipe Dávila. Está no radar do governo e de integrantes da Suprema Corte a aplicação de novas sanções após o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas e aí, Dávila? A corda sendo esticada cada vez mais, dá para pensar em uma saída? Caniato, eu sou um adepto da filosofia estoica. Os estoicos diziam o seguinte: o segredo na vida é você tratar das coisas que você pode controlar e não se perturbar com aquelas coisas que você não pode controlar. Nós não podemos controlar o que o governo americano fará após o julgamento de Jair Bolsonaro. Se vai aumentar a lei Magnitsky ou não, nós não podemos fazer absolutamente nada em relação a esse tema. Agora, o que está em nosso alcance e nós não estamos fazendo é negociar com o governo americano a redução das tarifas brasileiras. Nós não estamos usando a nossa diplomacia como uma ferramenta de política de Estado para reduzir as tarifas impostas pelos Estados Unidos. Nós não estamos reagindo como deveria um chefe de Estado para melhorar as relações diplomáticas com o nosso segundo maior parceiro comercial. Nós não estamos descobrindo outros canais, juntando sociedade civil, Congresso Nacional, associações de classe, para melhorar as vias de diálogo com os nossos parceiros americanos. Portanto, quem não está fazendo o trabalho que está a nosso alcance é o governo brasileiro. Se o governo brasileiro estivesse dedicado a melhorar as condições diplomáticas, comerciais e as relações bilaterais com os Estados Unidos, nós não estaríamos aqui especulando o que vai ocorrer se o ex-presidente Bolsonaro será condenado ou não pelo Supremo e as consequências disso. Por isso, o problema do Brasil é que nós não nos dedicamos a fazer aquilo que está a nosso alcance bem, e nós agimos como crianças que sempre culpam os outros pelos nossos infortúnios, quando, na verdade, o nosso destino é fruto das nossas escolhas e das nossas não escolhas. Você, Cristiano Beraldo, a depender do resultado desse julgamento, embora muitos digam que o ex-presidente será condenado, dá para elencarmos quais podem ser os impactos diplomáticos e também na economia? Neto, a gente precisa considerar as coisas como elas são. A sanção aplicada ao ministro Alexandre de Moraes foi aplicada à pessoa física. Se na sequência desse julgamento mais pessoas forem sancionadas pelos Estados Unidos, são sanções à pessoa física. Até aqui, por enquanto, não se está tratando de uma sanção ao país. Portanto, quando o Brasil reage da forma que tem reagido, ele coloca todo o país à mercê da defesa de um único indivíduo, o que não faz absolutamente nenhum sentido, porque não é uma questão de soberania. O fato do ministro Alexandre de Moraes não poder mais ter uma conta nos Estados Unidos, não poder ter patrimônio nos Estados Unidos, não poder
ter conta em dólar em nenhum lugar do mundo, não poder mais viajar para os Estados Unidos, só diz respeito a ele. O Brasil não pode se curvar a partir disso, até porque a vasta maioria dos brasileiros, inclusive aquele senhor preto, sem dentes, que o presidente da República esculhambou porque colocaram a imagem desse senhor numa revista que foi apresentada no exterior sobre o Brasil, ele também não tem conta em dólar, ele também não tem visto para ir para os Estados Unidos, e ele é um brasileiro que vive a vida dele normalmente. Agora, quando o Brasil identifica que novas sanções podem ser colocadas a indivíduos brasileiros, o Brasil, o governo, ele não se posiciona de maneira proativa. Ele não faz uma análise de, bom, se isso acontecer, qual vai ser o nosso approach com o governo norte-americano, o que a gente pode fazer para arrefecer essa situação. Não, ele fica contando com isso para inflar uma narrativa política. Então, Candidato, realmente, assim, nesse nível de mesquinharia da conduta do governo brasileiro, realmente nós precisamos ficar assistindo o que vai acontecer, porque os Estados Unidos continua dando as cartas nesse tema e o Brasil apenas reagindo conforme convém aquela pequena minoria que pretende buscar uma reeleição para se manter no poder no ano que vem. E a gente vê essa condição do Brasil de se colocar o país todo nessa cruzada que não diz respeito a todos os brasileiros, ficando sempre à margem do que o mundo faz, do que o mundo está caminhando. E a gente vai ficando cada vez menor do ponto de vista geopolítico. Pois é, e muitos dizem, bom, o governo ou as instituições brasileiras não deram nenhum sinal, nenhuma sinalização para diminuir essa temperatura. Você, Mota, na iminência do início desse julgamento, um resultado que muitos apontam como sendo já de conhecimento de todos, né, a possibilidade de condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, e aí integrantes do governo e da Suprema Corte acreditam em novas sanções norte-americanas contra figuras do Judiciário e também do Executivo Federal. Mota. É uma contradição. É difícil acreditar que eles realmente acreditam. Embora, se eles acreditam, essa avaliação está correta, porque tudo indica que realmente virão novas sanções. Pelo menos é isso que Donald Trump vem dizendo em várias mensagens. Eu acho que pelo menos 3 cartas até agora, né? Uma para o governo brasileiro e 2 para Jair Bolsonaro. Mais claro do que isso, só se Donald Trump fizesse um desenho. Talvez um desenho ajudasse o entendimento. Até onde eu sei, não existe negociação em relação às sanções da lei Magnitsky. Eu fiz uma pesquisa, procurei precedentes, não existe isso. Quando alguém entra na lista, se eu não me engano, é na lista da OFAC, né? É uma lista onde tem as pessoas sancionadas, entrou. O processo para sair é imprevisível, é incerto. Não existe. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos combinar aqui, eu faço isso e aí você tira da lista. Agora, a negociação é possível, sim, para evitar novas sanções a outras pessoas. A negociação é possível, sim, para reduzir as tarifas que foram aplicadas e para evitar que as tarifas subam. E qual é o caminho para isso? O caminho já foi apontado com clareza, repetidamente, pelo presidente dos Estados Unidos. O caminho não é mandar uma delegação para o México para negociar a abertura de novos mercados. O caminho não é tomar decisões que agravam a situação. O caminho não é fazer declarações sem pé nem cabeça. O caminho que Donald Trump apontou e que, se algumas pessoas não concordarem com esse caminho, elas estão no direito delas, mas não podem fingir que Donald Trump não explicou isso já. E o que Donald Trump diz é muito claro. O caminho é parar o que ele classifica
como perseguição a Jair Bolsonaro, parar com as iniciativas de perseguição a adversários políticos e parar com os ataques à liberdade de expressão. Pois é, tem a informação que o Beraldo trouxe sobre a aplicação da Magnitsky contra a pessoa física, né, do ministro da Suprema Corte. Mas é importante lembrar também que o governo brasileiro chegou a oferecer, inclusive, a possibilidade de contratar um escritório para defender o ministro da Suprema Corte. E aí tem a informação que foi divulgada hoje, inclusive, viu, Dávila, pelo jornal Estado de São Paulo, dizendo que o governo federal está em vias de fechar a contratação de um escritório de advocacia nos Estados Unidos, primeiro, para reverter o tarifaço imposto pelos Estados Unidos contra o Brasil. Essa é uma primeira questão. Mas também na reportagem, que inclusive conversou com integrantes da AGU, que um outro objetivo, um objetivo secundário, seria também tratar ou tentar reverter medidas adotadas com base na Lei Magnitsky. Então não dá para a gente dissociar essa informação da figura do ministro da Suprema Corte, ainda que a imposição tenha sido feita contra a pessoa física do ministro Moraes. Você, Dávila, essa articulação do governo via AGU para contratar um escritório de advocacia para defender os interesses do Brasil, Dávila? Será mais um desperdício de dinheiro público, Caniato. Na verdade, totalmente inócua. Por quê? Primeiro, a Lei Magnitsky não é uma ação, é uma decisão do Poder Executivo norte-americano assinado por Donald Trump. Quer resolver a questão da Lei Magnitsky? Converse com o presidente dos Estados Unidos. Abra o diálogo. Agora, enquanto você reconhece que ligar para o presidente dos Estados Unidos vai ser difícil explicar para sua patota doméstica, aí fica difícil. Você está preservando muito mais a sua relação com a patota doméstica do que resolver as questões de interesse nacional. Isso não é uma atitude de um chefe de Estado. Isto é uma atitude de um líder tribal ou de um líder político partidário, mas não de um chefe de Estado. De fato, só existe um caminho para melhorar as relações com os Estados Unidos. É justamente o presidente da República ligar para o presidente dos Estados Unidos e começar a preparar o território para negociações técnicas. Não adianta querer substituir a ligação por negociações técnicas. Elas não vão avançar, porque a relação do presidente dos Estados Unidos com o presidente americano ou com o presidente brasileiro é hoje a pior em 200 anos de relações entre os dois países. Portanto, para começar a melhorar o ambiente entre os dois países, os dois chefes de Estado precisam se falar. Enquanto não se falarem, não adianta gastar dinheiro, porque vai ser um desperdício de recursos públicos. Nada vai acontecer. Isto é um problema que começa a ser, é um nó que começa a ser desatado com a melhoria de relações pessoais. E isto mostrará se o Brasil está disposto, o presidente como chefe de Estado, a superar os seus preconceitos ideológicos, as suas preferências partidárias e atuar como chefe de Estado que defende o interesse nacional. Passar para o Cristiano Beraldo. Segundo as informações que foram levantadas pela reportagem do Estadão, Beraldo, trabalho da nossa colega Carolina Brígido, os advogados dessa firma, desse escritório que será contratado, vão atuar administrativa e judicialmente em defesa do Estado brasileiro. Portanto, eles vão poder defender os interesses nacionais em tribunais dos Estados Unidos, mas também de forma extrajudicial, junto a governos e também à administração federal. Influência, né? Um lobby. Vão estar ali junto a organismos norte-americanos para tentar influenciar, descobrir as informações, enfim. O que é preciso considerar sobre essa estratégia da AGU que vai além do tarifaço, viu, Beraldo? Olha, Caniato, eu vou até dar o benefício da dúvida, apesar da apuração da jornalista, que eu respeito muito, mas revela uma ignorância tão grande que realmente eu vou dar o benefício da dúvida. Por quê?
Algum outro país tratou a questão das tarifas no judiciário norte-americano? Quer dizer, o México, por exemplo, México e Canadá, que são dois países que dependem desse comércio com os Estados Unidos de forma vital. Eles foram lá na Suprema Corte norte-americana, eles contrataram advogados e tal, ou eles foram mansinhos lá em Washington conversar, foram articular para encontrar um caminho que pudesse fazer sentido para os dois lados? Qual foi a postura que eles adotaram? Os países europeus contrataram advogados, se colocaram ali nas trincheiras dos tribunais para poder mostrar para o Donald Trump que ele não manda isso tudo, não, que nos Estados Unidos tem lei, que ele vai ter que respeitar todo mundo. Eles também foram lá conversar mansinho para conseguir encontrar um caminho. Mas o Brasil não, Canhato. O Brasil, o governo brasileiro, acha que vai gastar milhões de dólares, eu não estou exagerando, esses honorários advocatícios para uma briga desse tamanho é coisa de milhões de dólares do nosso dinheiro, nossa audiência. Você acorda cedo todo dia para ir trabalhar, fica preso no trânsito, dirige com medo de ser assaltado, não dorme à noite preocupado com os teus filhos, chegando em casa em segurança. Você está trabalhando para pagar imposto, para bancar milhões de dólares em honorários para fazer uma coisa absolutamente inócua. E depois, Canhato, escritório de advocacia para fazer articulação política nos Estados Unidos não existe. Os Estados Unidos é um país onde o lobby é legalizado. Se alguém quer ter influência, acesso, apresentar projetos, propostas, ideias para o ambiente político, contrata um escritório de lobby, que igualmente custa na casa de milhões de dólares para um problema desse tamanho. Agora, quem está fazendo isso são as associações de classe, são as associações setoriais. Não precisa o governo brasileiro se aventurar em contratar esses escritórios, porque se um governo que tem embaixada, que tem consulado, escritórios de representação, tem embaixada americana no Brasil, tem consulado americano em diversas cidades brasileiras, se com esse contato todo eles não conseguem articular um avanço concreto a favor do Brasil, não vai ser um escritório de lobby nos Estados Unidos que vai fazer um milagre. O Brasil, obviamente, tem um problema, e o problema é do Brasil, o problema não é dos Estados Unidos. Então, Canhato, essa é uma notícia absurda de cabo a rabo, revela ignorância por parte das autoridades brasileiras, revela arrogância por parte das autoridades brasileiras e demonstra como o nosso dinheiro suado é arrecadado pelo governo para jogar no lixo desses grandes escritórios que cobram uma fortuna para não entregarem resultado. Só fazer um registro para a nossa audiência. O ministro Moraes, apesar da possibilidade de usar os serviços desse escritório de advocacia, o ministro da Suprema Corte já tinha declarado que não tinha interesse em recorrer nos Estados Unidos das sanções que foram impostas a ele, pelo menos não neste momento. Você, Mota, governo federal em vias de assinar o contrato para contratar um escritório de advocacia nos Estados Unidos para tentar reverter as sanções impostas pela administração Trump. Não há nenhuma surpresa nisso. Eu acho que faz parte do processo todo que a gente está vendo. Eu queria só chamar a atenção aqui, eu não sei qual é a conexão com essa notícia que nós estamos analisando, mas no dia 19, o Peter Navarro fez uma postagem no Twitter. Peter Navarro é o conselheiro sênior do presidente Donald Trump para comércio e manufatura. Ele é um dos principais conselheiros em relação a políticas comerciais, com destaque na questão de tarifas. Então, acho que é justo a gente assumir que tudo que diz respeito a tarifas passa pela mão do Peter Navarro. Peter Navarro fez uma postagem no X, no dia 19 de agosto, às 16 horas e 58 minutos. Está aqui com
quase 5 mil likes. E ele diz o seguinte: para você dar uma risada, acesse aqui esse folheto de um lobista de Washington, e aí ele coloca um link para um determinado lugar onde está um documento de um escritório de lobby de Washington. E aí ele diz o seguinte, né? Acesse esse folheto onde o lobista de Washington está se gabando para os brasileiros de que eles conseguem pressionar a Casa Branca para reduzir as tarifas. E aí ele diz, recado para... E aí ele marca o nome do escritório de lobby. Recado para fulano de tal. Você nunca vai sujar a porta da minha Casa Branca. Não quero tropeçar na sua gosma. Jair Bolsonaro livre. Essa é a postagem do Peter Navarro. E aí, quando você segue o link para esse que ele coloca, você encontra um documento que parece ser um documento preparado por um escritório de lobby dos Estados Unidos, oferecendo serviços a uma entidade comercial industrial brasileira justamente para atuar nessa direção. Então, eu acho que diante desse tweet aqui, está claríssimo, ele termina com Jair Bolsonaro livre. Então, se alguém tem ainda alguma dúvida sobre qual é o melhor caminho para reduzir as tarifas, não gasta tempo e dinheiro contratando advogado nos Estados Unidos, a não ser que a intenção seja essa mesmo, né? Vai ver que a intenção é gastar tempo e dinheiro. Como disse bem o Beraldo, é o nosso suado dinheirinho que vai ser usado mais uma vez para essa turma cavar este buraco aparentemente sem fundo onde eles estão se colocando. Várias notícias importantes no dia de hoje. A gente vai seguir acompanhando essas movimentações. Qualquer novidade a gente traz aqui, debate e analisa com os nossos comentaristas. Tem um outro assunto, mas antes disso, só quero lembrar que tem a enquete do dia publicada no portal da Jovem Pan. Daqui a pouco eu vou trazer a pergunta. Tem a ver com as eleições, com o nome de Tarcísio Gomes de Freitas. Há muitas projeções de que ele pode sair em 2026 na disputa à reeleição para o governo do estado de São Paulo, mas também para a presidência da República. Se você puder, entre em jovempan.com.br, vá na enquete do dia do programa Os Pingos nos Is e manifeste a sua opinião. Daqui a pouco a gente traz em detalhes essa enquete para você.